Shalom, irmãos. Paz do Senhor a todos. Graças a Deus. Eu queria meditar nessa manhã sobre alguns versículos que falam sobre oração, também para dar um embasamento muito forte, né, ao que o presidente pediu. Ontem à meia-noite nós começamos o nosso jejum e também oração, né? Jejum e oração tem que estar junto, tem que estar sempre caminhando junto. E queria meditar com vocês aqui alguns versículos. Em Mateus capítulo 6, versículo 16 a 18, diz assim: Quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto, a fim de que outros vejam que eles estão jejuando. Eu digo verdadeiramente que eles já receberam sua plena recompensa. Ao jejuar, arrume o cabelo, lave o rosto, porque para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas ao seu Pai que vem em secreto. E seu Pai que vem em secreto o recompensará. Tá bom? Então aqui a recomendação é para que você não fique com um olhar triste, né? Uma cara de desanimado, para mostrar para as pessoas que você está jejuando. Afinal de contas, querido, o jejum deveria ser uma prática diária no meio dos cristãos, né? Até porque existem outros versículos aqui que vai nos dar base para isso. Em Marcos 9:29 diz assim: Ele respondeu: essa espécie ou essa casta de demônio só sai por meio do jejum e da oração. Jesus estava junto com os discípulos, e os discípulos não conseguiram expulsar o demônio de um menino. E aí então Jesus chega, expulsa o demônio e fala para os discípulos: olha, essa casta aí só sai com jejum e oração. Então existem demônios que você chega nele com qualquer palavrinha que se diz ali em nome de Jesus, ele sai. Mas tem demônio que não sai. E esses demônios que não saem é porque eles são mais fortes, tem mais, o volume de demônio é maior na vida daquela pessoa. E precisa então jejum. Amém? Então o jejum é muito importante. Eu acredito que muitas dessas forças malignas que estão sobre a nossa nação hoje, elas vão ser destruídas. Elas vão ser destruídas em nome de Jesus, através do jejum. O jejum é muito poderoso. Em Joel capítulo 2:12 diz assim: agora porém declara o Senhor, volte-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Aqui está mostrando que jejum também é uma indicação, um indicador de que a pessoa realmente está vindo para Deus, de que as pessoas estão se voltando para Jesus. Então é muito importante quando uma pessoa faz jejum, porque ela está declarando que ela está matando a carne e querendo viver no Espírito para Deus. Atos dos Apóstolos 14:23 diz assim: Paulo e Barnabé designaram-lhes presbíteros em cada igreja, tendo orado e jejuado, eles os encomendaram ao Senhor, em que havia confiado. Então, na hora de escolher os presbíteros, na hora de escolher os pastores, né, na hora de nomear esses homens que vão integrar a obra de Deus, aqui mostra que Paulo e Barnabé, primeiro eles oraram e jejuaram, e depois eles determinaram, então, quem seriam esses homens. Olha o jejum como que é importante. Em Atos dos Apóstolos 13:2 diz: enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separe-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, enquanto o povo de Deus estava orando e jejuando, Deus estava mostrando quem seria separado para ser usado na obra. Amém? Então é muito importante o jejum e a oração. Em Atos dos Apóstolos 13:3 diz que assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhe as mãos e os enviaram. Então primeiro oravam e jejuavam, e depois eles pegavam as pessoas que o Espírito Santo de Deus orientava e mandava, e eles então enviavam esses homens. Ok? Esther capítulo 4:16 fala assim: vá reunir todos os judeus que estão em Suzã e jejuem em meu favor. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites, e eu e minhas criadas jejuaremos com vocês, como vocês. Depois disso irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Aqui fala sobre o decreto que Ramã tinha editado contra a nação de Israel, contra o povo de Israel, né, debaixo do domínio do rei Assuero, e o decreto já estava determinado que o povo seria morto. E então precisava de alguém interceder perante o rei.
E a Bíblia fala que Esther tinha sido colocada lá para isso. Foi o que Mardoqueu falou para ela. Falou, olha, quem sabe seja para essa hora que Deus te nomeou para estar aí. E ela falou, tudo bem, eu vou lá então conversar com o rei. Só que naquela época o rei tinha muitas mulheres. E quando as mulheres chegavam diante dele, ele tinha que levantar o cetro, dando orientação de que elas podiam se aproximar. Se ele não levantasse o cetro, isso determinava que ele não queria a presença daquela mulher lá e ela poderia ser morta por causa disso, porque ela anteveu, ela antecipou o dia de ela encontrar com o rei. Então Esther precisava chegar próximo do rei e ela tinha que ter esse aval. Se ela não tivesse esse aval, ela seria morta. E então ela disse para o povo orar e jejuar. E todo o povo orou e jejuou. E quando ela chega diante do rei, o rei levanta o cetro e a recebe. Então é muito forte, o jejum é muito forte. O jejum abre portas. O jejum resolve problemas da nossa vida. Ele faz com que problemas sejam amenizados. Tá? Dificuldades e lutas que nós enfrentamos seja quebrado. Então, olha a importância de nós estarmos jejuando hoje pela nossa nação. Em Neemias 1,4 diz, quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei, passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Né? Aqui nós vamos ver o caso de Neemias, né? Quando ele escuta falar sobre o templo, sobre as portas de Jerusalém, que estão tudo quebradas, né? E ele então começa a chorar e ele jejua para Deus poder levá-lo novamente a fazer alguma coisa pela cidade de Jerusalém e pelo templo. E então o jejum deu o aval para que ele fosse, né? Para que ele fosse para Jerusalém e lá construísse então a cidade, reconstruísse a cidade no caso. Lucas 2,37 diz, e então permanecera viúva até a idade de 84 anos, nunca deixava o templo, adorava a Deus, jejuando e orando à noite. Amém? Então, a Bíblia aqui está falando de uma pessoa, né, que ao ficar viúva, ela se dedicava à oração no templo e o jejum. Tá? Então, ela se entregou completamente para viver uma vida diante do Senhor, diante da presença do Senhor, em oração e jejum. Em oração e jejum. Tá, ok? Em Joel 1,14 diz, decretem um jejum santo, convoquem uma assembleia sagrada, reúna as autoridades e todos os habitantes do país do templo, no templo do Senhor, o seu Deus, e clamem ao Senhor. Está falando de Joel aqui, falando sobre que nos últimos dias, falando que Deus visitaria o povo e que Deus julgaria o povo. Então são profecias que estão falando ao mesmo tempo de um grande avivamento espiritual, mas também de um tempo muito difícil. E eu acredito que, em parte, esse tempo é que nós estamos vivendo hoje, né? E aí Deus, então, através do profeta Joel, manda os sacerdotes chorar, manda os sacerdotes jejuar, tá? Se colocar diante de Deus, que Deus vai fazer um milagre. Eu acredito que é o que Deus vai fazer na nossa nação brasileira, até porque esse decreto também não é um decreto apenas do Brasil, é um decreto a nível mundial. E a oração e jejum do povo brasileiro, né, vai quebrar esse decreto e vai trazer a paz, vai trazer a bênção sobre as nossas vidas. Salmo 35,13 diz, contudo, quando estavam doentes, usei vestes de lamento, humilhei-me com jejum e recolhi-me em oração. Aqui está falando sobre o salmista, que um momento na vida dele, ele teve que jejuar. E a Bíblia fala, por exemplo, do caso de Davi, quando ele estava com o filho de Batseba, quase no morre, não morre, morre, não morre. E ele então entra em jejum, e ele entra num jejum ferrenho para Deus salvar o menino. Não houve a salvação do menino, não houve a cura do menino, mas ele entrou em jejum, tá bom? E nós precisamos também entrar em jejum. Esse é o chamado para mim e para você. Vamos jejuar hoje. Vamos jejuar até meio-dia, da meia-noite a meio-dia, são 12 horas. Né? Acorda cedo, lava o rosto, vai orar, vai falar com Deus, e Deus vai com certeza abençoar a sua vida. Em Daniel 9,3 diz, por isso me voltei para o Senhor Deus com orações e súplicas em jejum,
e em pano de saco e coberto de cinza. Então está falando de Daniel, sobre a postura de Daniel, quando Deus deu algumas revelações para ele, e ele se firmou na palavra, e ele foi para o jejum, e foi buscar Deus, porque ele entendeu que ele precisava ampliar, aumentar a fé para poder passar por todas aquelas lutas, dificuldades que ele teria que enfrentar. Tá? Daniel 10,3 diz: não comi nada saboroso, carne e vinho nem provei, e nem usei nenhuma essência aromática, até que se passarem as 3 semanas. Tá? Então aí está falando sobre as visões que ele teve e o preparo que ele teve para poder receber todas essas revelações de Deus que Deus tinha para a vida dele. Foi através do jejum. Em Mateus 17, 20 a 21 diz: ele respondeu: porque a fé que vocês têm é pequena. Eu asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: vai daqui para lá, e ele irá. Nada será impossível para vocês. Mas esta espécie só sai pela oração e pelo jejum. Aquele mesmo versículo que nós lemos falando sobre os demônios, que eles só saem através do jejum. Eu acredito que esse jejum que está acontecendo no Brasil hoje está com certeza fazendo um rebuliço no reino espiritual. Os demônios não resistirão a essa ação, esse mover e esse poder da parte de Deus sobre os brasileiros. Então, você está sendo convocado para jejuar, porque o jejum vai mudar essa situação do nosso país. Amém, Jesus? Então, vamos jejuar todos. E para encerrar aqui os versículos que foi separado, 2 Samuel 2,16, e Davi implorou a Deus em favor da criança, e ele jejuou entrando em casa, passou a noite deitado no chão. Aqui falando do filho da Batseba lá, que Davi chorou e jejuou para que Deus curasse o menino. Mas Deus não curou, tá bom? Deus não curou. Por quê? Porque não era propósito de Deus curar, salvar aquele menino. E aquele menino, na verdade, ele recebeu um julgamento, um juízo, porque Davi fez algo errado perante o Senhor. Então, o juízo de Deus ali é como se fosse uma primícia, né, de Deus na vida daquele menino. Então, Deus levou aquele menino para mostrar para Davi o erro, o que ele tinha feito de tão grave. Tem uma outra passagem da Bíblia que fala também, que fala de Jonas, quando ele vai para Nínive. Quando ele chega em Nínive, ele traz uma mensagem muito dura para Nínive, uma mensagem que era, na verdade, um decreto de morte, de destruição. Ele chega para Nínive e diz assim: olha, dentro de 40 dias, Deus vai destruir, Deus vai mandar fogo, e Deus vai queimar, Deus vai acabar com Nínive. Durante 40 dias, ele lançava essa palavra, ele declarava essa palavra, e um certo dia, assim que acabou o tempo, ele voltou e ele ficou aguardando que Deus então destruísse a cidade. Como a cidade era muito grande, a Bíblia diz que o rei lança um decreto. E o decreto do rei foi o seguinte: durante 40 dias ninguém vai poder comer, aliás, durante 3 dias nós não vamos comer, ninguém vai comer, ninguém vai beber, até os animais vão ter que jejuar. E abriu então um jejum dentro da cidade, e o pessoal começou a jejuar, e a Bíblia diz que Deus reverteu a situação. Deus não destruiu a cidade por causa da conversão do povo, que foi através de choro, de lamento, de oração e de jejum. A partir disso, o que Deus fez? Deus salvou Nínive. Jonas fica indignado quando ele diz: poxa, mas eu preguei, o Senhor mandou pregar que 40 dias o Senhor ia subverter Nínive e agora nada. E Deus disse: olha, o povo se arrependeu, o povo foi para o choro, o povo foi para o jejum, eu não poderia destruir o povo. Então, quando há jejum e oração, quando há arrependimento no coração, Deus, ele entra com providência. Então essa é a palavra que eu tenho para você nessa manhã. Deus, ele tem para a tua vida, nesse dia, tá, de jejum, um dia de conquista. Deus abençoe e vamos jejuar até meio-dia, pelo menos até meio-dia. Se você puder ir até 5, 6, 7, amém. Mas até meio-dia, da meia-noite até meio-dia, são 12 horas. Deus abençoe sua vida. Fique na paz.